E aí, gurizada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo com vocês? Gurizada, eu tô aqui de volta então para mais um vídeo, hoje falando sobre uma dúvida que o pessoal tem me perguntado aí no canal, né? Que é sobre a condução aí das mudas, como é que funcionaria a questão do desponte, né? Até que ponto eu poderia fazer ela crescer, digamos assim. E isso é muito relativo, né? Porque depende muito de cada variedade, depende muito de qual sistema se usa, depende muito para qual finalidade, né? Então, por exemplo, uma uva aí americana, como uma Isabel, por exemplo, se pode levar ela um pouco mais adiante, se pode fazer ela crescer mais, entenderam? Enquanto que uma Lorena, por exemplo, ou daqui a pouco até um Chardonnay, um Merlot, ela tem que ser mais curtinha, né? Senão ela não brota direito e não vai produzir direito, enfim. Tem uma série de fatores aí que interferem, né? Mas assim, é até complicado eu dizer para vocês como fazer certa coisa, como fazer determinada coisa, porque assim, aqui a nossa produção é em larga escala, né, gurizada? A gente tem que padronizar. Nem sempre é possível fazer da forma que a teoria manda, entenderam? A gente acaba tendo que padronizar as coisas para facilitar, né? Principalmente para essa questão de mecanização. Então, se a gente não padronizar as coisas para facilitar, nós não vamos conseguir uma produção alta, ou pelo menos uma produção boa, né? Então, essa é a questão principal. Então, além aí da mecanização que você tem que pensar, hoje em dia, por exemplo, está crescendo muito, né? Aquela mecanização mais sofisticada. Até um tempo atrás a gente pensava fazer principalmente, ou pelo menos as estradas, no caso, né? No Parreiral aí, como vocês podem ver, todos eles têm estrada, certo? Antigamente a gente pensava, se preocupava mais em fazer aí a estrada para poder fazer o tratamento e tal, facilitar um pouco, né? Essa questão, porque o tratamento ele é bem difícil. É uma época bem difícil, cansativa e precisa tomar muito cuidado, né? Então hoje a gente está pensando um pouco mais para mecanização. Tem muito equipamento vindo aí no mercado para a questão da uva. Então é de se pensar nisso, né? Então até falando aí já em colheitadeira para uva, então vocês imaginem, né, como é que seria. Claro que para colher com a máquina, por exemplo, o sistema que eu estou trabalhando aqui, que é esse sistema aqui, já não funciona. Não que não funciona, mas digamos que não é eficaz, não é eficiente. Eu precisaria, ao invés de levar a copa para cá, eu precisaria puxar a copa para cá, certo? E ao invés de eu deixar o galho para cima, nesse arame aqui, eu deixaria ele para cá, entendeu? Um para cada lado. Há vários benefícios quando se trabalha com isso, que é uma pessoa por fileira só trabalhando. Isso faz eu ver quem produz mais, né? Na hora da colheita eu tenho uma noção de quem trabalha melhor. Posso até pagar por caixa, quem sabe, né? E também tem os bins, que facilitaria para a questão dos bins, que hoje em dia tem, né? Um sistema parecido aí com o da empilhadeira, que é colocado no trator, chamado de torre, né? E com os bins, aí é o mesmo sistema da empilhadeira, tem o garfo e tal. Pega o bin aqui embaixo das parreiras, leva para o caminhão e tomba, né? Aí tem que ter a torre com o tombador. Então, hoje em dia tem diversas máquinas aí que estão surgindo para facilitar e a gente já tem que pensar nisso. Então, por isso a necessidade de padronizar, tá, gurizada? Mas assim, deixa eu resumir um pouco como é que eu faço aqui, tá? Para que vocês tenham uma noção mais ou menos. Isso aqui é bem resumido, tá, gurizada? E é mais para vocês terem uma noção. Isso vai depender muito de cada um de vocês, da variedade, da região, entende? É uma série de fatores. Eu vou dizer o que eu faço aqui, o que a gente usa aqui na nossa propriedade que funciona, tá? Para vocês terem uma noção, mas não significa que vocês devam fazer exatamente isso. É uma dica, daqui a pouco vocês podem até usar aí para vocês, pode funcionar, porque aqui funciona bem, entendem? Então vamos lá. O Parreiral em média ele tem aí seu 1,80 m de altura, mais ou menos, né? Depende muito, isso é questão de gosto. Tem gente que gosta de um Parreiral mais baixinho, tem gente que gosta de um Parreiral mais alto. Eu estou preferindo um pouco mais alto porque com o tempo
além dos próprios palanques darem uma afundada, porque querendo ou não, o peso é muito, né? Eles afundam. A própria estrutura de arame em si, ela vai acabar cedendo, vai baixar. E ninguém merece ter que ficar andando de 4 pés aqui no meio, né, gurizada? Então é complicado, principalmente na hora de pulverizar, fica batendo uva no pulverizador, então aí não dá, aí fica complicado. Mas enfim, vamos lá. Então mais ou menos aqui, eu vou dizer o que tem aqui, tá? Aqui pra mim, não é via de regra, tá? Entendam isso, por favor. Aqui, os nossos parreiral, mais ou menos, eles têm 1,80 m de altura, tá? Mais ou menos 1,80 m. E eles têm 1,30 m de espaçamento entre si, entre um pé e outro, tá? 1,30 m, mais ou menos, tá? Depende, como eu falei, isso depende de variedade, de uma diversidade de fator, tá? Mas aqui tem 1,30 m. 1,30 m ele vai ter que ter 1,30 m de copa, tá? Então, onde vocês precisariam despontar, no caso, que seria tirar a ponta, né, para ele parar de crescer, seria até fechar a copa, né? Que nem aqui, por exemplo, esse aqui já fechou. Ele parou por aí. Eu costumo tirar aí um pouco para frente da taquara. Eu não deixo ele muito rentezinho aqui, porque eu gosto de fazer ele engrossar o tronco. Então eu deixo ele um pouco mais para frente, para depois tirar a ponta, que daí ele vai ficar numa espessura boa, né? Então essa seria a primeira dica aí, né? Que é 1,30 m mais ou menos, até fechar a copa. Deixa passar um palmo do pé seguinte e tira a ponta. Aí vocês vão ver que, ou até pode deixar passar mais, pode deixar crescer até a metade da outra copa, depois tira a ponta, vocês não vão se arrepender. Assim, no caso, é um enxerto de primeiro ano, que nem esse aqui, tá? É um enxerto. Uma pareira, por exemplo, que vocês cortam meia taquara, vai funcionar praticamente igual, mas daí ela vai ter mais força, então não vai ter tanta necessidade de deixar ela avançar muito, entendeu? Isso aqui é aqui na Lorena, tá? A Isabel, por exemplo, também dá para fazer esse mesmo espaçamento, mas daí na hora de colocar os galhos é diferente. Ela me permite correr um pouco mais, entendem? Essa daqui, por exemplo, eu posso trabalhar no máximo com 2 ferros. Esse seria aqui a copa, eu vou trabalhar com 2 ferros só. Aqui geralmente o primeiro arame vai o galho velho para frente o galho novo, ou tudo galho novo de primeiro ferro. Ela vai produzir muito, dá uma uva de excelente qualidade, sabe, um cacho assim espetacular, vale a pena. Por isso que eu digo que é o nosso foco aqui é produção, e é por isso que a gente faz dessa forma. Entre a Isabel, Bordeaux, essas coisas assim, Coder também, Coder já não, mas mais em Isabel e Bordeaux, o espaçamento entre fila pode aumentar alguma coisa, mas não vai mudar muito, é mais ou menos um padrão, entendeu? Também o que vai mudar, como eu disse, é os galhos, onde eu vou levar os galhos, que é, no caso, é mais longo. Mas Isabel, por exemplo, eu posso puxar até 4, 5 ferros, 4, 5 arame, aí posso puxar longe, sem problema nenhum. A questão aqui é o que? Fazer isso gradativamente, entende? Puxar, por exemplo, um arame por ano, vamos supor, se é o primeiro ano, vamos puxar um arame aqui. Ele brotou bem, o ano que vem, a gente tira uma pontinha, desponta, escolhe o melhor e bota no segundo. Ele brotou bem, a gente puxa no terceiro. Entenderam? Sempre buscando o melhor possível, aquele que tiver mais bem brotado, porque é isso que vai trazer uma produção. Não adianta vocês pegarem, por exemplo, um galho novo que nem esse daqui. Vamos supor esse aqui. Vamos supor que esse aqui seja de Isabel. Aí vocês vão pegar e vão botar logo de segundo ferro, logo, e ele que seria um galho novo. Muito provavelmente ele vai cegar. A Isabel ela é forte, Isabel Bordeaux ela é forte, ela é viçosa, de primeiro ano ela costuma crescer bastante. Mas a chance de cegar esse galho é muito maior. Fora que desvia o fluxo de seiva. Quando a parreira é nova, se eu puxar um galho desse, ela vai desviar o fluxo de seiva e vai impedir que a copa continue brotando. E aí vocês já viram que dá problema, né? Então, mas é isso aí, gurizada. Como eu disse pra vocês, a gente tem que padronizar aqui por causa da produção, né? Que, querendo ou não, a maioria do que acompanha o canal aí trabalha com uva porque gosta, porque é um hobby, porque quer para consumo, por esporte, digamos assim, né? Um passatempo que gosta mesmo, mas quer só ter alguns pés para ter aquele cuidado, para poder fazer seus experimentos, poder
consumir, né? E nós aqui não, né, gurizada? A gente depende disso. Imaginem tudo isso daqui. Imaginem vocês aí, os pés que vocês têm para experiência, ou para comer, enfim. Imaginem isso daí sendo a fonte de renda de vocês. Aqui também, gurizada, a gente fez a vida com uva. A uva é a nossa principal fonte de renda, é o nosso ganha-pão, então a gente não pode fugir muito, né? Não tem muito o que fazer. A gente tem que fazer sim, inovar e correr atrás, mas principalmente a gente precisa tomar muito cuidado, porque, como eu disse, como é uma coisa que depende da nossa sobrevivência, isso, é preciso tomar muito cuidado em cada passo que se for dar, entenderam? Então, é por isso que eu bato tanto na tecla de padronizar, sabe? Às vezes é difícil querer implantar uma determinada diversidade, digamos assim, vamos testar uma variedade diferente. Dá, gurizada, dá para fazer, dá para plantar uma variedade diferente. Só que eu não posso simplesmente chegar e dizer, eu vou plantar uma variedade diferente sem estudar o mercado, sem saber o que o meu cliente necessita. Entende? Porque aqui, como nós vendemos para a indústria, nós dependemos do que eles precisam, né? Então a necessidade de mercado, precisa estudar isso. Claro que hoje em dia, se tu perguntar aqui para um produtor de uva, ele não vai saber o que enxertar, vamos dizer assim. Vamos fazer um paralelo novo, o que vai enxertar? Eu não sei. Entende? Tem muito disso, a gente tá um pouco na dúvida quanto a isso, porque o mercado ele tem mudado muito ultimamente. E até mesmo a questão das viníferas também estão mudando. Cada ano é um ano, né, gurizada? Então é uma coisa bastante relativa. Por isso que eu bato na tecla aí de padronização, entenderam? Mas é isso, gurizada. Eu espero que essa dica tenha ajudado vocês. Se por acaso tiverem alguma dúvida, alguma coisa que eu puder ajudar, deixem aí nos comentários. Eu já recebi algumas sugestões de fazer o vídeo conforme as variedades, entenderam? De eu pegar e gravar um vídeo explicando sobre cada variedade, bonitinho assim, desde o início até o fim, como é que se faz. Eu vou tentar, tá, gurizada? Eu vou tentar, ou talvez melhorar, daqui a pouco até fazer diferente, porque vai ser difícil eu pegar tudo desde o início. Vai ser difícil, então o que eu posso tentar talvez é dar uma resumida, mas fazer isso em cada variedade separado, tá? Porque como a cultura da uva é de um ciclo longo, é uma vez por ano, não? Uma vez por ano só, sabe, que eu vou poder explicar determinado serviço, por exemplo. E a safra é uma vez por ano, a poda é uma vez por ano. Tudo isso é uma vez por ano, então é difícil, sabe, eu conseguir encaixar certinho, mas vamos tentar. Tá, beleza, gurizada? Eu vou deixando esse vídeo por aqui então, para não ficar muito longo, porque senão vai ficar chato de se assistir. Beleza? Mas então é isso aí, eu vou ficando por aqui, daí vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês têm alguma dúvida a mais. E a gente se vê no próximo vídeo então, beleza? Aquele abraço aí, fique com Deus.